Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Números, capítulo 11, versículo 4 em diante. Números 11, 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos, mas agora nossa alma se seca, coisa alguma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor do bedélio. Pai, não permita que alguns de nós venhamos estar como aquele vulgo, aquele misto em Israel. Não permita que tenhamos uma mistura de cristianismo com mundanismo, de brana com denominação. Ajuda-nos a caminhar este caminho com os poucos desprezados do Senhor, cumprindo sua promessa, pois o Senhor já tem feito grandes coisas por nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Vamos comentar mais um pouquinho sobre seguindo a coluna de fogo. Nós sabemos que a saída dos filhos de Deus do Egito, não apenas saíram os filhos de Deus. Teve alguns que era conhecido como vulgo, que era um misto, não eram do mesmo sangue, que saíram junto também com Israel. Em todas as épocas é desse jeito. No tempo de Moisés, no tempo de Jesus, no tempo de Brana. Sempre entra uma multidão, mas tem um vulgo, tem um misto, tem uma mistura na multidão. E essa mistura porque não é do mesmo sangue, não é da mesma família. Você pode notar que as pessoas da mesma família lutam pela sua família. Eles podem ter uma família parecida, mas eles lutam por sua família. Falou de um, falou de todos. Porque todos têm o mesmo sangue, por isso formam uma família. Se tiver um misto ali, um vulgo no meio, uma mistura, não vai importar muito não, mas toda a família é assim. A família de Israel foi assim também. Eles saíram, mas não foi só israelitas,
E este misto que veio com eles ajudou o próprio povo de Israel a ter desejo das coisas que eles haviam deixado. Eles deixaram os peixes lá para trás. Agora, aqui na frente, não tinha peixe. Deserto não tem peixe. Deserto não tem pepino, não tem melão. E eles tinham deixado isso tudo no Egito. Só que comendo estas coisas no Egito, eles lamentavam pela escravatura, por sofrer os açoites de Faraó. Mas depois que foram livres, eles não lembraram dos açoites, eles lembraram da comida. Nenhum deles você vai ver no deserto dizendo: olha, estamos com desejo de retornar para o Egito, porque nós queremos aquele homem carrasco, estamos com saudade dele para nos castigar, porque aqui no deserto ninguém nos castiga. Nós temos pão também de graça. Aqui nós não somos escravos de Faraó, mas comemos uma coisa só a vida toda. Você sabe que eles comeram maná 40 anos. Para nós, quase como comer arroz e feijão, que é bom comer, não importa, faz 69 anos que eu como. Então, é normal para nós. Então, teria que ser normal para eles. O alimento que Deus deu de graça, mandou do céu para eles. E libertou eles das garras de Faraó. A coisa aqui é para nós aprender que nós lembramos das coisas boas do mundo, mas não lembramos dos castigos, das doenças que o mundo impôs em nós através do fumo, do álcool, da má vida que foi vivida ali. Mas tem gente que lembra do mundo, gosta de lembrar do mundo, lembra da cervejinha, lembra do vinho, lembra das mulheres, porque eles saíram do mundo. E pode ter uma lembrança desta, como Israel teve uma lembrança do Egito. Eles deviam lembrar do açoite, não das coisas boas, mas do açoite. Então por que que agora que Deus te dá maná 40 anos e logo você já reclama que a sua alma está seca, tem fastio, tem nojo desse pão vil? Em outra escritura diz isto, que a alma deles tinha nojo do pão, tem nojo da mensagem. Tem pessoas que elas não podem ouvir a mensagem muito tempo, porque elas se enojam. Tem mulheres que se enojam do marido. Tem igrejas que se enojam da palavra. Isso daí tem acontecido em todos os tempos. E Deus é o mesmo, a palavra é a mesma. Deus tem misericórdia, nos salva, nos perdoa, e depois nós ficamos lembrando dos pepinos, dos melões, dos alhos, lá do Egito. Nós devíamos dar graças a Deus pela libertação. Hoje, dê graças a Deus pela libertação. O Senhor me libertou dos ídolos. O Senhor me libertou das denominações. O Senhor me libertou das interpretações humanas. Ah, mas um homem veio e interpretou para vocês, mas nós sabemos que Deus estava nesse homem. Os outros são interpretações de homens mesmo, porque é o homem que inventa. Mas quando Deus tem que fazer alguma coisa, Deus fez por nós através de homens,
de profetas. No Velho Testamento, no Novo Testamento, ele vem fazendo através de profetas, ele fez através de 7 mensageiros. Finalmente fez por nós através de um profeta, dando coisas que nunca tivemos. O que Deus deu para Israel? Deus deu para eles maná, nunca tiveram maná, nunca souberam o que era maná. Aí depois comeram. Ah, nossa alma está seca, tem fastio, tem nojo desse pão vil. É o tempo. Eu sempre gosto de olhar isso daí, não são todos casais assim, mas aqueles que começam muito bem, depois chega um ponto. Por que nós temos hoje divórcio, casamento e divórcio por todo lado? É porque começou bem, começa bem, e depois começa a ter nojo, começa a ter fastio da mulher, do marido. E aí o crente começa bem, e ele começa as mil maravilhas, mas depois começa também a ter fastio, ter nojo da mensagem que ele ouve, do pregador que ele tem. Ele já não suporta aquilo mais. Já dá vontade até voltar para o Egito. Quantos estão voltando para o Egito? Porque eles voltam para o mundo, eles voltam para uma denominação que não tem nada a ver com Deus. O mundo está envolvido em coisas que não tem nada a ver com Deus, coisas doutrinárias que não tem nada a ver com a Bíblia, com o profeta, com o que Deus revelou nos últimos dias. Mas o mundo está voltando para aquilo ali. E nós saímos das denominações. Mas se nós não dermos conta de ir até o fim, o que vamos fazer é voltar para o Egito. É voltar para o mundo, é voltar para os prazeres da carne. É não querer mais orar, não querer mais na igreja, não ter prazer mais com nossos cultos. No início, que avivamento, que prazer, como povo nós temos aí fora, aquele prazer de ouvir a mensagem, nem se for um pouquinho através do áudio, através do vídeo, e participar de um culto e sem ter pastor presente. Mas anos e anos vão passando. E aí é o tempo que Satanás tem para poder entrar na mente das pessoas e pervertê-las, corromper suas mentes. É o tempo que o diabo tem para corromper a mente da mulher, do marido, do pastor, da igreja. O diabo está trabalhando, é o tempo. Quanto mais tempo Deus demorar para vir arrebatar a igreja, mais tempo está dando para as pessoas sentir fastio da mensagem. Já estou cheio. Você sabe quando você está cheio, você não quer mais nada. Você almoça, antes de almoçar, ai que fome. Depois que almoça, não quer nem sentir o cheiro daquilo mais. Aí sente fastio. O problema muitas vezes com Deus, com a palavra, com a mensagem, é assim, a gente começa bem, começa avivado, começa animado, começa com fome, mas depois vai enchendo, vai dando um fastio, um nojo, e não querer nem ver os livros do profeta, nem ver a Bíblia. É perigoso, você tem que aprender isso. Nós precisamos aprender porque somos humanos. E a cada dia você vê a decadência da pessoa, não somente na moral, na espiritual, na falta de atenção, na falta de vontade para as coisas de Deus, na falta de prazer para atender um ao outro como marido e mulher. E esse é o período que nós estamos vivendo aqui no fim dos tempos. E Deus manifestou lá no Egito, Deus manifestou lá em Jerusalém, e Deus manifestou lá nos Estados Unidos, no entardecer. E a mesma coluna de fogo, e Deus sempre caminhando,
A coluna de fogo era para isso. A nuvem, durante o dia, porque não precisava de fogo, mas tinha uma nuvem que era o guia deles. Mas quando chegava o anoitecer, aquilo convertia em uma coluna de nuvem, de fogo, e clareava Israel. Ninguém precisa pagar luz, não paga energia. E Deus clareava todo Israel. O caminho deles, a noite deles. À noite saíam fora de suas barracas. Tudo claro, bonito, fogo, uma coluna de fogo. Mas tinha um momento que a coluna de fogo já dava uma tremidinha, dizendo: vou mudar, vou andar mais um pouco, e quem é meu, me siga. O problema é isto. E Deus sempre caminhou, Deus não ficou parado, sempre caminhou com Israel. Era coluna de fogo guiando eles de noite, era uma nuvem durante o dia, era um profeta que eles criam. Eles não podiam ficar sem aquele batismo da coluna de fogo, da nuvem, do profeta, do mar. Eles precisavam daquilo. E nós precisamos saber que nós precisamos desta mensagem. Nós precisamos deste profeta. Nós precisamos desta coluna de fogo e ver ela se mover. Deus tem uma mensagem e ela sempre vem no momento, é um fogo. E você precisa aceitá-la e depois segui-la. Porque Deus destruiu Israel? A Bíblia diz que Deus os destruiu porque eles não seguiram a mensagem. Ele começa, mas não prossegue. Muitos de nós estamos começando na mensagem, mas eu quero ver prosseguir, quero ver aguentar até o fim. É como muitos casam, mas eu quero ver ir até o cemitério, até a morte. Um levar o outro no cemitério. Mas casam. Eles vêm para a mensagem, eles regozijam um pouco, mas eu quero ver prosseguir até o fim. Nós não podemos parar, a nuvem não parou. Você sabe que a nuvem não parou até hoje? A nuvem está caminhando. Se nós pudéssemos entender tudo isso, a maneira de Deus trabalhar, nós poderíamos conhecer o dia que nós estamos vivendo. Irmão Brana fala nisto na mensagem A Presença de Deus Não Reconhecida. Cada vez que Deus está presente, ele não é reconhecido. Deus estava em Moisés, ele não foi reconhecido. Deus estava em Jesus, ele não foi reconhecido. Deus estava em Brana, ele não foi reconhecido. Quando você lê e o profeta pregando um título desse, A Presença de Deus Não Reconhecida, talvez você pensa, sentir alguma coisa, algum arrepio. Não, a presença de Deus num homem não reconhecida, que a presença de Deus vem através do homem. Deus apareceu para Israel através do homem Moisés. Moisés era Deus. Samuel, um profeta, é Deus. É a presença de Deus. Jesus é Deus. Brana foi Deus em seu dia. Aquela presença de um homem fazendo os milagres, operando maravilhas, pregando a palavra, revelando os mistérios escondidos, que ninguém nunca soube disto desde o princípio da criação. Só Deus. Era a presença de Deus não reconhecida nos dias do irmão Brana. Eles reconheceram a cura, eles reconheceram o discernimento, mas quando chegou a hora da revelação da palavra, da abertura da palavra, conforme o irmão Brana disse, nos ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus, quando ele abriu a palavra, ele não foi reconhecido. Na hora que precisa ser reconhecido,
não é reconhecido. E alguns que podem reconhecer, como o irmão Brana diz, Deus sempre pega aqueles e leva junto com o mensageiro do dia. Põe eles a dormir, junto com o mensageiro do dia. E depois envia uma praga sobre o restante. Os que ficam, eles ficam achando que eles estão com tudo. Eles ficam achando que eles têm a presença de Deus, né? A presença de Deus já foi reconhecida pelos que morreram. Eles morreram porque eles reconheceram a presença de Deus e Deus saiu da terra e eles saíram também nos dias do profeta. Se vocês pudessem perceber isto, o que Deus fez desde a antiguidade, a presença de Deus está estabelecida num homem e não é reconhecido porque é homem. Nós estamos contra ti porque tu, sendo homem, te fazes a ti mesmo Deus. Deus era um homem chamado Jesus e eles não gostavam daquilo. Eles não queriam, não reconheceram. Israel não reconheceu aquela presença ao ponto de Deus deixar o povo de Israel. Ao ponto de Deus deixar a língua hebraica, a língua aramaica. Deus deixou aquilo para trás. Se você for um crente e olhar na Bíblia da forma certa, a hora que chegou no Pentecostes, eram poucos judeus que estavam presentes e eram mais nações gentílicas que ali estavam. Atos 2. Por quê? Os judeus não tinham reconhecido a presença de Deus em Jesus Cristo, no Yeshua, no grande Deus em carne. Então Deus passou para os gentios. E passando para os gentios, ele já tinha um povo gentil que o chamava diferente. Você vê na própria Bíblia. Por que a Bíblia diz que havia os 3 idiomas? O grego, o latim e o hebraico. É porque Deus estava passando do hebraico para o latim, para o grego e o latim. Quando foi escrito Lucas, que escreveu também Atos, foi escrito por um grego. E aí a mensagem, o próprio nome de Deus, Deus já sabia, por isso colocou sobre a cruz em 3 idiomas. Não tinha só o idioma hebraico, tinha o idioma grego e tinha também o de Roma que estava ali. Por isso chamava Iesus, que era o latim, que é até hoje. Mas as pessoas não podiam reconhecer a presença, os judeus não reconheceram, aí veio para os gentios. Você pode ver que começou em Jerusalém, cheio de gentios, capítulo 2 de Atos, foi para Samaria, já está uma mistura de judeu e gentio, que é o samaritano, Atos capítulo 8, 14 a 16, e logo Deus termina lá com o gentio na casa de Cornélio, capítulo 10, 47 e 48 de Atos. Se as pessoas tivessem luz para ver isto, que Deus durante 7 eras da igreja, ele não trabalhou com o idioma hebraico, ele não trabalhou com a Bíblia hebraica, porque ele estava trazendo uma mensagem para um povo grego, latim, que os judeus tinham rejeitado e ele tinha tomado um outro povo, um povo gentil, dentre os gentios, para o seu nome. Não mais um povo judeu para o seu nome, mas um povo gentil para o seu nome. Isso foi o que Deus fez, mas as pessoas não perceberam, e até que Deus veio nesse último dia para manifestar não mais o seu nome, mas sim o seu novo nome, porque o seu nome foi conhecido entre os hebreus, e o seu novo nome é conhecido entre os gentios. É isso que Deus vem fazendo, esse trabalho, desde aquele tempo, mas a presença dele não foi reconhecida, nem com Moisés. Bom, olha as pessoas que rodeavam Moisés, o Datã, o Abirão, estava rodeando o Moisés, o Coré,
pessoas que não reconheciam a presença de Deus em Moisés. Olha quem rodeava Jesus: os 70, os Judas, não reconheceram a presença de Deus naquele dia em Jesus. Quem reconheceu foi um Pedro, iletrado. Mas aquelas pessoas que estavam no seu ministério, homens que foram escolhidos, muito mais do que os discípulos. Discípulos, você tem 11, 12 com Judas, mas você tem que ele chamou para pregar o evangelho naquele dia, ele tinha 70, não ficou um, foi tudo embora. Não reconheceram sua presença, discutiram com ele, não podia reconhecer a presença de Deus naquele dia. Então, quando você vê esse título, a presença de Deus não reconhecida, você tem que ver que em cada época dessa, a presença de Deus não foi reconhecida, nem no tempo de William Branham a presença de Deus foi reconhecida. Homens que andavam com o irmão Branham não reconheceram a presença de Deus. A presença de Deus, meus irmãos, na verdade lá estava num homem, hoje é uma mensagem. As pessoas reconhecer a presença de Deus através da mensagem que está sendo profetizada outra vez. Deveriam reconhecer a presença de Deus, aquela mesma presença que pregou nos dias de William Branham, a mesma presença de Deus hoje, tão claro como William Branham pregou, você tem ouvido a mensagem hoje, mas as pessoas não reconhecem. Então, elas não reconhecem, elas não seguem a coluna de fogo. Elas estão no meio, mas elas são opositoras. Os 70 eram opositor. No início, vai de casa em casa, vão pregar, vão de cidade em cidade. Mas finalmente foram opositores. O Judas estava entre os demais discípulos, pregando, mas finalmente ele era um opositor. O Datã, o Abirão, o Coré eram ministros, mas mostraram suas cores porque ficaram contra a presença de Deus em Moisés. Então nunca foi reconhecida a presença de Deus. A irmã Branham diz nessa mensagem, a presença de Deus não reconhecida, 52. Veja o dia em que estamos vivendo. A pessoa não vê nem o dia. Ela quer comparar esse dia com outro dia aí que não tem nada a ver. Esse dia aqui, ele é comparado com Sodoma e com Gomorra e com os dias de Noé. Isso é o que nós temos na Bíblia. Você tem que saber que aquele mesmo tipo de gente, ou aquele mesmo tipo de espírito, está em gente nesta era. Irmão Branham diz, os espíritos nunca morrem. As pessoas morreram afogadas no dilúvio, mas aqueles espíritos que as mataram estão em gente, estão em pessoas. Outra vez, porque os espíritos nunca morrem. Não é o espírito da pessoa, os espíritos de desobediência, os espíritos de corrupção, que vêm de Satanás, eles não morrem. Tem o seu tempo para trabalhar. E as pessoas não percebem aquilo. Segue a Deus um tempo, depois deixa de mão. Não reconhece o dia que está vivendo. Hoje, o dia que você está vivendo, nós estamos vivendo no finalzinho do casamento e divórcio, no finalzinho do homossexualismo. Isso é final, isso aqui não é começo, isso é final. Começo foi lá atrás, no tempo do irmão Branham foi o apogeu do espírito errado, assim como foi o apogeu do Espírito Santo. Era Deus enchendo um homem chamado Branham e Satanás enchendo um povo descrendo em Branham. Hoje é a mesma coisa. Mas esses espíritos estão trabalhando. Se eu der lugar, meu irmão, ele entra em mim. Certo? Esse espírito, se eu der lugar, ele entra em mim. É só dar lugar para ele. O que está prometido para este dia? Quem é que sabe o que está prometido para hoje? Para esse dia?
Eu sei o que estava prometido para os dias de Jesus, era o Messias. Para os dias de Pedro era o Espírito Santo. Para os dias de Brana era a revelação. Mas e para os nossos dias? O que está prometido para este dia? Aí você tem que saber. É um livrinho aberto. É como dizer, a minha vida é um livro aberto. Deus agora é um livro aberto para a sua igreja. É um livrinho aberto. Ele não contou para ninguém, porque não se conta o segredo do casamento, do matrimônio, para ninguém, senão o próprio cônjuge é que fica sabendo. Você não tem que contar para a vizinha, para o vizinho. Não existe isso. Todos esses mistérios é falado entre o casal. Por isso, irmão Brana pregou a mensagem, Cristo, mistério de Deus revelado, e diz, isto é Jesus Cristo sussurrando aos ouvidos da sua noiva. É só para ela, não é para o pai dela, não é para o cunhado, é só para ela, é a semente eleita, não o vulgo, o misto. Aquele que está misturado, ele está no meio, mas ele não tem o sangue daquele dia. Você está no meio, está na família Brana, mas não tem o sangue da família Brana. Sangue da família Brana não é o sangue de William Brana. Sangue de William Brana, quem tem é Billy Paul, José Brana, Sara e a Rebeca que partiu. Esse é o sangue natural. Mas o sangue espiritual, que é o sangue da família Brana, que é a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, a abertura da palavra, o vulgo, não tem. O misto, que entra na família, este entra, não nasce, ele entra, ele é o misto, ele é o vulgo, ele é o que chama o mal. O que foi que o vulgo estava fazendo a Israel? E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Sempre por materialismo. Eles sempre choraram, lutaram por coisas naturais, por coisas materiais. Eles querem essa coisa, o vulgo está por toda parte, está dentro da nossa casa, está dentro da nossa igreja. O vulgo, o misto. E aí depois, gente boa começa a seguir os pensamentos do vulgo, os pensamentos do misto, aquele que não tem o sangue verdadeiro, a revelação verdadeira. Qualquer um de nós pode dar lugar a esse demônio. Não somos melhor que os outros. Nós temos que estar preparados e sabendo que assim como houve um misto dentro de Israel, houve um misto dentro do ministério de Jesus, tinha os 70, tinha Judas, havia um misto dentro do ministério de William Brana, Gordon Lindsay, recebeu tanta coisa boa do irmão Brana através das campanhas. Ernie Baxter, para depois vocês terem na internet exposto coisas deles contra William Branham. Isso é um misto no ministério do profeta, tentando ganhar dinheiro nas costas do ministério de Deus daquele dia. Isso está em todo lugar. No nosso tempo, nós não temos dom para isso. O que é pedido aqui na Bíblia a nosso respeito é profetize outra vez. Coma o livro e fale outra vez. Pregue outra vez. Não tem nenhum versículo que possa fazer de nós, como fez de William Branham, aquele que crê em mim, fará. Isso é um só. As obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o meu Pai. Não tem nenhum versículo desse para nós. Nós cremos que isso aí foi para o irmão Branham. Irmão Branham aplicou isso no ministério dele. Então, é o ministério de cura divina, como teve Jesus. Mas quando chega nos dias da esposa, o que ela tem? Tem que tomar a palavra.
comer a palavra, comer o livrinho. Agora você tem de tudo hoje. Você já comeu a palavra, comeu o livrinho. Você já sabe o novo nome, você sabe os 7 trovões. Você conhece as revelações. Um vulgo pode te atrapalhar. Um misto que não tem um sangue genuíno pode te atrapalhar a você virar as costas para essa palavra e olhar para a coisa errada. Oh, como filhos de Deus, como nós deveríamos estar entendendo os acontecimentos do dia. A irmã Branca perguntou: onde estamos? Nós continuamos a subir. A coluna de fogo continua, a coluna de fogo se movia. E os filhos de Israel se moviam com a coluna de fogo. Eles ouviam quem? Só Moisés. Eles não tinham que dar ouvido a Datã, a Coré, a Abirão. Eles ouviam a quem? A Jesus. Eles não tinham que dar ouvido a Judas e aos 70. Eles seguiam quem? A Brana. Eles não tinham que dar ouvido a esses homens que andaram nos dias de William Branham, desfrutando do seu ministério, vendendo seus livros, fazendo sua vida, sua ganância, mas não tomou a palavra. A coluna de fogo movendo, e eles não percebendo, a coluna de fogo se movia. Israel, os filhos de Israel se moviam com a coluna de fogo, mas havia um vulgo, um misto no meio deles. Agora o profeta, sabe o que o profeta disse? Ou eles moviam com a coluna de fogo, ou voltavam para o Egito. Eles queriam voltar para o Egito, mas cadê um dirigente? Por que não aparece na hora de voltar para lá? Por que não aparece o Datã, o Abirão, o Coré? Vocês podem deixar, vamos voltar para o Egito, que eu vou lá e eu vou abrir o Mar Vermelho. Ele não tinha dom para isso, ele não tinha ministério para isso. Mas que tem as pessoas que têm vontade de voltar, tem. Meus irmãos, para mim, esse caminho aqui, que tomamos, o caminho da revelação, da palavra do dia, que nós tomamos, é um caminho sem volta. A gente não tem vontade de voltar àquilo. A gente quer melhorar, talvez luta dia e noite para melhorar e tem dificuldade para melhorar. Mas piorar você não quer, você quer melhorar. Voltar para o mundo você não quer. Voltar para aquelas interpretações você não quer. Mas eles tinham vontade de voltar para o Egito, só que não tinha líder para isso. Faltava líder, porque eles sabiam que tinha um mar que dividia, separava eles do Egito. E Moisés já os tinha batizado do outro lado, na nuvem, em Moisés e no mar. 1 Coríntios 10 diz, eles foram batizados assim. Mas não tinha ninguém para levá-los de volta agora para o Egito. Mas o vulgo, aquele misto no meio deles, dava vontade, inspirava vontade neles. Oh, lembra dos peixes? As paneladas de peixe, oh, glória! A pessoa vê aquela salada de pepino. Mas sabe por que eles pensavam nisso? Porque estavam comendo só aquelas sementinhas de coentro, gostosa, dava vida, dava saúde, era uma bênção para eles, mas eles estavam cheios, sua alma estava farta daquilo. Você sabe quando nós começamos a gerar problemas em casa, é porque nós estamos fartos daquela família. Sabe quando nós começamos a gerar problema na igreja, nós estamos fartos daquele ministério. Nossa alma está tendo fastio, nojo dessa família, nojo desse ministério. Que a gente começa a falar contra a própria família da gente.
e começa a falar contra a própria igreja na qual a gente congrega. Temos de nos mover com a palavra. A coluna de fogo avança, a gente avança junto com essa coluna de fogo. É tanta coisa aqui. Deixa eu ler pelo menos mais um parágrafo para me encerrar, porque o meu tempo vai terminando. Eu não quero falar muito e acabo falando demais. A mensagem é: acenda a luz. Foi pregada pelo irmão Branham em 25 de janeiro de 1964 em Phoenix, Arizona. 23. Exatamente como é em cada era, Deus previu para nós o que aconteceria em cada era. Ele mostrou, previu, mostrou para nós o que aconteceria em cada era. Na era de Paulo, de Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Branham, a era da noiva. Deus previu. Nós vimos com antecedência, porque foi Deus quem previu isto para nós. A única coisa que ele necessita é que da manifestação da luz de Deus sobre a Escritura. A Escritura que cumpre naquele dia. Você não pode projetar, ver a luz projetada numa Escritura que não é daquele dia. As Escrituras que não é daquele dia são Escrituras proféticas, que vão cumprir, ou são Escrituras históricas, porque já passaram. E a luz só projeta sobre a Escritura do dia. A Escritura que Deus projetou no dia, aquela manifestação da luz de Deus. Apocalipse 10, de 1 a 7. E aquilo viveu. Trouxe bênção para as pessoas. Para nós, os eleitos. Foi a luz de Deus em Apocalipse 10, de 1 a 7. Sabe o que é Apocalipse 10, de 1 a 7? Revelação dos trovões. Irmão Branham disse que está revelado, depois que tudo está revelado, agora que tudo está revelado, agora que os trovões estão revelados, agora que todas as coisas estão reveladas. O Desvelar 341 e outras. Mas isso é para quem encontrou a revelação. Agora você encontra a revelação, vai comendo, aí dá, meu Deus do céu, é só isso aí. Só essa mensagem que tem agora. Aí depois vem a mensagem, vocês descobrem um tal de João. Mas tem Apocalipse 10, 8 a 11. Se Deus projetou a luz sobre essa Escritura, então a noiva ficou sabendo da revelação que estava escondida desde o tempo do irmão Branham, que o irmão Branham não podia falar. A noiva ficou sabendo por quê? Houve uma projeção da luz de Deus sobre a Escritura daquele dia, não de outro dia. Oh, meus irmãos, isso tem que descer. A luz bate numa Escritura, aquilo ali traz vida. Toda palavra é de Deus, mas tem a palavra que cumpre no seu dia, a palavra que germina. Não é toda palavra que nasce naquele dia. A palavra da lei já nasceu há 4.000 anos atrás. A palavra da graça nasceu há 2.000 anos atrás. A revelação dos selos dos trovões nasceram em 63. Amém. Agora, você está comendo a palavra outra vez, como nasceu em 63, porque houve uma luz que projetou em Apocalipse 10, 8 a 11, e a esposa tem, assim diz o Senhor, e ela começa a profetizar da mesma forma que o William Branham profetizou, e não tem como escapar, não tem como voltar. Você é eleito, você é eleito, não tem como voltar. Não existe coisa melhor do que aquela semente do dia germinada. Nasceu, cresceu, floresceu, deu frutos dentro de você. Não tem nada melhor que isso. E a luz fará isto, contato para que possa atingir a palavra. Se a palavra é germinada. Agora, qual palavra é germinada? Qual palavra nasce? Germina, nasce. Qual palavra? Apocalipse 10, 1 a 7. Isso já nasceu. Não nasce.
Apocalipse 10, de 8 a 11, também nasceu. É nesse tempo final nosso, nasceu. Apocalipse 11 vai ser germinado. Vai nascer 2 profetas entre os judeus. É só essa noiva estar preparada e sair. Ela está sendo guiada, seguindo a coluna de fogo. Não importa o que os outros falam, você está sendo guiado por essa luz. A luz é do alto. Deus está falando através desta luz. Você não está vivendo com aquele misto, aquelas mulheres, aqueles homens, dentro da mensagem, que não tem o sangue verdadeiro da revelação. Olhe por sua família. Se você pertence à família Brana, respeite esta família Brana. Honre essa família com o seu falar, com o seu olhar, com o seu andar, com o que você tem. Honre essa família Brana. Mostre sua vida. Descanse sua fé nesta palavra. Dê testemunho. Que quando a gente tem alguém na família, que a gente fala assim, aquele filho é uma ovelha negra, não é? Ovelha negra. É da família, mas é uma ovelha negra, problemática, não é porque é negro, não. É ovelha negra. Ele é problemático. Dá só mau nome à família. A família é boa, mas aquele ali mancha a família. Mas ele é da família. Tem que se entender isso, ele é da família. Quantos nós temos dentro da mensagem que mancha a mensagem? Mas ele é da família. Mas ele mancha, ela mancha a mensagem. A sua forma de viver, seu testemunho, mancha a mensagem. Que vocês esperam mais? O que o pai? O pai fica com vergonha daqueles filhos que mancham a família. Os pais ficam com vergonha, mas os pais não podem jogar os filhos fora. Entende? Eu também fico com vergonha, mas não posso jogar os filhos fora. Não posso jogar meus irmãos fora, minhas irmãs fora, porque muitas vezes é um misto no meio. Mostre que não tem o mesmo sangue, não defende a mesma palavra, não defende a mesma família, não defende o seu pastor. Ao invés de defender o culpa. Que situação. Já estamos fartos. Nossa alma está cheia da mensagem de João. Era João. Era. Como muitos ainda dizem, era Brana. Não era não. Brana é a mensagem, ainda há mensagem de Brana. A mensagem de João, pode você já estar farto dela. A mensagem da esposa. O nosso testemunho, muitas vezes, é uma vergonha para a nossa igreja, é uma vergonha para a nossa família. E é bom, você sabe, quando a gente tem um problema desse em casa, a gente não quer nem que os outros fiquem sabendo. Fica quieto, não toca buzina não, fica quieto. Quando nós temos esse problema dentro da igreja, que dá problema para a igreja, mau caráter para a igreja, mau caráter para a mensagem, você sente mal, diz, não vamos falar mais disso não, vamos deixar quieto, porque isso daí está atrapalhando mais, suja mais nossa família Brana. Mas a família Brana tem que entender. E por favor, eu queria que vocês ouvissem o que eu prego e pregassem o que eu prego. Porque eu ouvi o que Brana pregou, eu tenho pregado o que Brana pregou. Eu não posso dizer para vocês, por um aumento no nome de Jesus Cristo, Brana. Não posso dizer que eu tenho que fazer uma oração desse jeito. Eu queria que as pessoas entendessem, mas elas não entendem e lutam. Lutam ainda, continua a lutar. Você tem que saber, Deus não fez isso, Deus deu um novo nome. Jesus Cristo tem novo nome. Não é que Jesus Cristo é Jesus Cristo Brana, Senhor Jesus Cristo Brana. Não, é novo nome, Brana.
cada um no seu lugar. Vocês têm que ouvir quem? Tem hora que eu falo alguma coisa para ajudar os irmãos, eu falo, meu irmão, se a sua mulher não te escuta e você não me escuta, nós não vamos a lugar nenhum. Você lamenta da mulher não te escutar, mas você também não me escuta. E aonde nós vamos? O problema não é resolvido. Você tem que ter um absoluto. Em cada hora que a mensagem é pregada, você tem que ter um absoluto e saber, Deus está nessa mensagem. Pai Celestial, pedimos que o Senhor continue nos ajudando. Nós continuamos ainda nesta família Brana, com todos os nossos irmãos, que também nos alegra e nos envergonha, porque todos os problemas que são semeados nos lares, no Brasil, nas pessoas, nos corações, isso envergonha, porque está mexendo com a nossa família Brana. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos. Nós queremos carregar a moral da família Brana, uma família de revelação, uma família que não levanta um contra o outro. A família natural brigava, mas a família espiritual não tem que fazer isso. A família espiritual tem que ouvir o Pai, tem que ouvir uma mensagem, tem que crer naquela mensagem que ouve, tem que admitir suas falhas, seus erros. Em nome do Senhor Jesus, conceda-nos a tua bênção, para que possamos semear bom testemunho para o mundo. Estamos vivendo numa etapa, Senhor, nessa etapa final da esposa, e já está começando a dar problema. Etapa final, começa a dar problema, porque é assim mesmo, é o período, é o tempo que nós vivemos, Senhor. E aí começamos nós mesmos a dar problemas, e nós precisamos de alcançar paz, libertação, comunhão, e sermos uma bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor, neste momento eu te agradeço por estar aqui. Depois de 40 anos no deserto, a igreja pode ouvir que estamos nessa terra prometida, onde mana leite e mel. Se estamos nesta terra abençoada, é porque tu és fiel. Com Josué possuímos essa terra, expulsamos todos os gigantes, porque a promessa para os eleitos desse dia, que a terra é nossa. Eu quero comer dos frutos desta terra. Tudo que foi plantado é abençoado, pois já vencemos a guerra. Eu quero comer 7 selos revelados, a mensagem de um só homem, também um novo nome. Hoje é o que Deus tem nos dado.
Joná plantou os 7 selos revelado por inspiração. Hoje a esposa está colhendo um novo nome por revelação. Quando João comeu o livrinho aberto, foi doce como mel. Foram as evidências desta terra prometida que desceu do céu. Com Josué possuímos essa terra, expulsamos todos os gigantes, porque a promessa pros eleitos desse dia, que a terra é nossa. Eu quero comer dos frutos dessa terra. Tudo que foi plantado é abençoado, pois já vencemos a guerra. Eu quero comer 7 selos revelados, a mensagem de um só homem, também um novo nome. Hoje é o que Deus tem nos dado. Hoje é o que Deus tem nos dado.